Olá, tudo bem? Olha, estou aqui com vocês de volta, agora para a correção da semana 02, né? Do volume 3 do PET de Língua Portuguesa. Vou fazer uma prática um pouco diferente, atendendo ao pedido, né, que alguns me fizeram, que é anotar a sugestão das respostas. Mas eu vou pedir muito a vocês que fiquem atentos às explicações, porque vocês já estão estudando, inclusive para os vestibulares, resolvendo o PET, gente. Então, olha só, o tema dessa semana, que é importantíssimo, é um dos temas gramaticais mais cobrados nas diversas seleções de concursos e vestibulares, que chama-se pronomes, e especificamente os pronomes pessoais. São aqueles pronomes que referenciam as pessoas do discurso. Então, olha só, aqui nós já temos assim, precisamos lembrar o que são os pronomes. Essa é uma classe de palavras responsável por designar pessoas ou coisas, indicando-as. Além disso, eles podem remeter a palavras, frases e orações expressas anteriormente. Os pronomes são divididos em tipos, eles são de 6 tipos, gente. O que é importante vocês entenderem aqui? Olha, quando nós colocarmos assim, olha, Pedro saiu. Então imagine aqui comigo. Pedro saiu. E aí nós queremos substituir a palavra Pedro. Então vejam que eu posso fazer essa troca aqui, ó. Ele saiu. Então isso é um pronome. Por que isso é um pronome? Porque a palavra ele substituiu o nome. A função principal do pronome é substituir. Ele pode acompanhar também, tá? Mas esses pronomes pessoais, a função essencial deles é essa, tá? É substituir o nome. Agora vejam que aqui tem assim, ó, eles podem remeter a palavras. Isso aqui é o mais cobrado e nós vamos ver nas questões adiante, tá? Agora que já lembramos um pouco da definição geral de pronomes, podemos iniciar o nosso assunto de hoje. Vejam que eles trazem aqui uma tabela que é muito importante. Olha, essa correspondência, vocês vão sempre se lembrar assim. Nós temos 3 pessoas que estão elencadas aqui, que são as pessoas do singular. Nós temos mais 3 pessoas que são as pessoas do plural. Esse eu, gente, é sempre a pessoa que fala ou escreve. O tu é com quem nós falamos, tá? Ou para quem nós escrevemos. E o ele ou ela é sempre o assunto. Por que isso é importante? Quando eu digo assim, ó, eu ouvi. Às vezes eu estou conversando com a pessoa e eu digo assim, ó, eu ouvi. Ou então a pessoa quer falar bonito, sabe? E ela diz assim, com a pessoa que está conversando com ela, olha, eu lhe vi. E aí acha que está falando certo, está falando errado. Por quê? A pessoa que conversa conosco é o tu. Representa sim. Então não posso dizer eu ouvi, porque olha, é sobre o assunto. O lhe também é sobre o assunto. Então isso aqui está errado quando você está conversando com a pessoa, tá? Então você tem que dizer eu te vi. Olha, eu te vi. Tá vendo? Não eu ouvi e nem eu lhe vi. Então essa correspondência é importante, tá? Os pronomes pessoais, então, são aqueles que substituem substantivos e indicam as 3 pessoas do discurso, que são essas pessoas que eu referenciei, tanto no singular quanto no plural. E agora nós vamos às questões, tá? Reescreva as frases a seguir, substituindo o termo repetido por algum dos pronomes oblíquos. Gente, olha só como que isso é importante. Nós vamos substituir os pronomes oblíquos que eles selecionaram aqui, foram só esses, nós temos mais lá, mas o, a, os, as. Quando precisar, faça as adaptações necessárias. Por quê? Nós temos que observar se o pronome virá antes do verbo ou vem depois. Tem até um nome específico para isso, quem já está estudando para o vestibular e quiser pesquisar, tá? A matéria chama-se colocação pronominal e aí vocês vão pesquisar por esses nomes aqui, ó. Ênclise, que é o pronome que vem após o verbo. Próclise, que é quando vem antes, é o PR de primeiro, tá? E mesóclise, quando o pronome vem no meio do verbo. Nossa, que loucura isso, Seredi. Só quero corrigir meu PET, tem problema não, mas eu sei que tem muito aluno focado aí no vestibular. Então, não custa nada falar que essa matéria está relacionada, tá? Então, vamos lá. O garçom trouxe o cardápio e entregou o cardápio ao meu pai. A função do pronome é justamente evitar esse tipo de repetição. Olha,
Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir. Obviamente, o primeiro não é substituído, vamos ter que substituir a partir do segundo. Então, o que vai ficar aí? Olha, o garçom trouxe o cardápio e entregou ao meu pai. Como nós temos essa conjunção aqui, olha, e entregou, então é aconselhável manter o pronome após o verbo, tá? Na posição de ênclise, que é quando ele vem depois do verbo. Depois eu tenho, li os livros e entreguei os livros no prazo à biblioteca. Então vejam que agora o que está repetido aqui, os livros, nós vamos precisar substituir. Então li os livros e entreguei-os, também temos aqui a conjunção, então vamos manter o pronome após o verbo. Então a troca é essa, tá vendo? Vocês vão utilizar isso muito na redação de vocês, gente, para evitar repetições. A mãe levou a filha ao colégio e beijou a filha despedindo-se. Então vejam que agora nós temos o termo a filha repetido. Então, como a filha agora é uma palavra feminina, nós não vamos utilizar o, tá? Tem que observar isso, singular. Então a mãe, olha só, levou a filha ao colégio e beijou-a despedindo-se. Então essa é a troca. Agora nós temos uma outra particularidade. Jonas escreveu um livro, mas ninguém leu o livro. O termo repetido é o livro. Então nós vamos fazer a substituição. Só que aqui nós temos, por isso que é importante consultar essas regras que eu estou citando aqui para vocês. Nós temos essa palavra aqui, ó, ninguém, que funciona como uma palavrinha atrativa. Quando nós temos palavrinhas atrativas antes do verbo, elas exigem que os pronomes fiquem antes. Então, Jonas escreveu o livro, mas ninguém o leu. Então, eu já tenho que colocar o pronome em posição de próclise, ou seja, antes do verbo. Essa é uma adaptação necessária que está, por isso nós temos essa referenciação lá no enunciado, tá? Na letra E, nós temos assim, comprei as medalhas e na festa de encerramento dos jogos, entreguei as medalhas, novamente aqui, repetida, né, aos atletas vencedores. Então aí nós temos uma outra particularidade, olha, só que agora é uma particularidade interessante. Estão vendo que aqui nós temos vírgula? Então não é aconselhável colocar o pronome antes, é aconselhável colocar depois. Então comprei as medalhas e na festa de encerramento dos jogos, entreguei-as, olha, aos atletas. Então está aqui, beleza? Nessa outra aqui nós temos a forma mais cobrada, inclusive no Enem, em relação a esses pronomes. Leia um trecho da resenha crítica do filme Milagre na Cela 7 e responda o que se pede. Aqui nós temos o trecho, interessante vocês lerem o texto todo. E a questão é a seguinte, 4 pronomes foram destacados no texto. Então, 4 foram destacados. O que nós temos que fazer? Já fazer a separação. Olha, o pronome ela, o pronome o, tá? Nós temos o ele aqui, que é o terceiro, e nós temos o o aqui novamente, que é o quarto, tá? Com o uso desses pronomes, quais palavras não foram repetidas? Então, nós precisamos achar a referência. Esses pronomes estão se referindo ao quê? Como a utilização de pronomes melhora a construção dos textos? Então, aqui nós temos 2 perguntas. A primeira delas vamos observar, tá? Além do bullying, eu tô pegando aqui, mas é interessante vocês retomarem o texto todo, tá? Além do bullying no colégio, a garota sabe que o pai é especial, o que não faz ela o amar menos. Vejam que o ela aqui é a garota, tá? O amar menos, ela ama, olha, aqui a referência já é o pai. Então, você já tem aí, o primeiro A refere-se à garota, então está evitando a repetição da palavra garota, o O está evitando a repetição da palavra pai. Agora, olha só, vamos continuar. A vida de ambos muda quando Memo se envolve no acidente que mata a filha de um importante tenente do exército turco. Tomado pela raiva, ele ordena a captura e prisão de Memo. Então vejam que o ele, gente, poderia tanto se referir a Memo, que é personagem masculina, né? Quanto se referir ao tenente. Mas nós temos um contexto. Olha só, tomado pela raiva, ordena a captura e a prisão.
de Memo. Então, não pode ser o próprio Memo também ordenando a captura e a prisão. Então, esse ele aqui já vai fazer referência ao tenente do exército turco, tá? Então, vejam que isso aqui vocês precisam entender, isso é muito cobrado, viu, gente? Então, olha, fazer essa referência. Enviando para uma prisão. Então, essa pessoa aqui que vai ser enviada agora já é o Memo, tá? Então, está aqui a explicação, vocês coloquem aí. As palavras que não foram repetidas, 2 pontos. Vou colocar lá. O pai, então vou começar com a garota, representado pelo pronome ela, e aí vocês compõem a resposta de vocês, tá? Depois está perguntando, como a utilização de pronomes melhora a construção dos textos? Evitando que as palavras sejam repetidas e fazendo com que o texto evolua, tá? Que é a progressão textual, beleza? E aqui nós temos a nossa última questão. A colocação do pronome oblíquo está incorreta em... Colocação é aquilo que eu já referenciei lá, que tem essa matéria, né? Ela chama-se colocação pronominal. Vejam, para não aborrecê-lo, tive de sair. Então, nós estamos procurando onde está incorreta, errada. Aqui, gente, nós temos uma palavrinha que é uma palavrinha atrativa, que é o não, que geralmente puxa o pronome para antes. Mas este verbo aqui é um verbo que está no infinitivo, seria aborrecer. Quando o verbo termina em R, nós cortamos o R e acrescentamos um L ao pronome, por isso que tem um lo. E quando esse verbo está no infinitivo, então fica opcional. Poderia ter para não o aborrecer ou para não aborrecê-lo, tá? Então, gramática, ele deixa isso aqui facultativo. Então, se é facultativo, pode ser antes, mas também pode ser depois. Então, está correta. Nós estamos procurando a errada, tá? Quando sentiu-se em dificuldade, pediu ajuda. Então, vejam que aqui eu tenho uma preposição, uma conjunção, que é uma palavra atrativa. E aqui nós não temos um caso facultativo. Então, quando não é sentiu-se, essa palavrinha exige o pronome aqui. Então, quando se sentiu, tá? O erro está aí, por isso nosso gabarito, letra B. O restante está correto, não me submeterei, então não está puxando aqui, olha a palavrinha atrativa. Ele me olhou, então tá ok, tem um sujeito explícito aí, não tem problema, mas poderia até ser, tem gramático que aceita depois também. Não a vi, palavra atrativa, o A está aqui, ok? Espero que tenha ajudado. Comentem aí para mim se vocês conseguiram entender, se está dando certo, tá? Beijinhos e até a nossa próxima correção.